Efésios capítulo 4, nós vamos estar lendo aqui o verso 29 a 32, tá? Glória a Deus. Quem achou? Achou? Amém? Vamos estar orando em primeiro lugar. Soberano e eterno Deus, graças te dou, meu Pai, nesta manhã, Pai. Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede e essa grande responsabilidade de estar, Pai, diante do teu povo, da tua igreja, porque a igreja não é do homem, é do Senhor. Pai, é grande essa responsabilidade e eu, Senhor, me coloco nesta hora, nesta manhã de domingo, Pai, nas tuas mãos. Senhor, fala, Pai, através de mim, apesar de mim. Fala, Senhor Deus, ao meu coração. Fala, Pai, a minha vida, porque eu preciso ouvir a tua voz. Pai, fala aos corações de cada um que aqui está, Pai. Ó Pai, que essa palavra, Pai, encontre um lugar, Pai, de um terreno preparado, adubado, para a poderosa palavra que é a semente da palavra do Senhor, Pai. Deus, que cada um aqui saia, Pai, nesta manhã renovado, cheio, Pai, do Espírito Santo, jubilosos e alegres com o Senhor, porque o Senhor é aquele que renova todas as nossas forças, Pai. Fala, Pai, eu te peço. Deus, eu sou apenas o barro, tu és o oleiro. Pai, eu sou apenas um instrumento usado pelo Senhor, Pai. Fala a tua igreja, Pai. Pai, que haja, Senhor Deus, salvação, que haja cura, que haja restauração, que haja milagre, que haja, Senhor Deus, renovo, que haja, Senhor Deus, a paz, e que haja, Senhor Deus, em todos nós, um espírito quebrantado diante do Senhor, porque o Senhor, meu Pai, é o Deus que dos céus olha para nós e está, Senhor Deus, cuidando de nós, mesmo sem nós merecermos, Pai, porque tu és bom o tempo todo. Assim, Pai, eu oro e te agradeço nesta manhã, para louvor da tua glória, em nome de Jesus, e você diz amém. Amém? A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, verso 29, está escrito assim: a palavra de Deus: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias, de toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém e amém. Poder se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. Amém. Meus amados, eu quero trazer uma palavra subordinado a um tema. Eu quero dar um tema que é sendo um instrumento de cura usado por Deus dentro da nossa família. Amém? Vou repetir: sendo um instrumento de cura usado por Deus dentro da nossa família. Amém? Glória seja dada a Deus. Meus amados irmãos, quando eu leio aqui esta palavra em Efésios, aonde Paulo ele começa a falar no capítulo 4 sobre a unidade da fé para a igreja, que é, na verdade, a família de Deus. Nós fomos inseridos na verdadeira oliveira. O Senhor, Ele nos fez co-herdeiro, filhos de Deus por adoção. Então nós podemos hoje dizer Abba Pai, porque Ele é o nosso Pai. É o Pai que está nos céus, é o Pai Todo-Poderoso. Então nós somos famílias de Deus. Então, como família de Deus,
Nós somos chamados para sermos um instrumento de Deus em todos os lugares onde nós pisarmos os nossos pés. Não só dentro da igreja, onde as pessoas dão glória a Deus e levantam as mãos, mas o mais importante é fora dessas portas, porque é sem o olhar das pessoas, porque muitas pessoas fazem aquilo que os olhos estão olhando, as pessoas estão observando, e fazem muitas coisas para agradar até o homem, para aparecer muitas vezes. Mas nós sabemos que um Deus que nós servimos, Ele dos céus, Ele está nos olhando. Onde quer que nós estejamos, o Senhor está a nos olhar. Amém. Então Ele quer que nós sejamos instrumentos usados por Ele de uma forma poderosa. Então Paulo, ele vem falando para a igreja sobre essas questões da unidade. Ele vem falando também sobre a questão da santidade, verso 17 em diante. O que é a santidade cristã? É oposta a do que está no mundo, as pessoas que não conhecem. Não é religiosidade, mas é uma santidade diante do Senhor, com a nossa vida no altar, para com Deus. Então ele fecha falando sobre essas questões de não sair da nossa boca palavras, enfim, ele vem falando e vem tratando, e no verso 32, antes seja um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Isto começa primeiro na nossa casa, na nossa família, porque há uma testemunha muito grande a nos observar. A palavra de Deus nos orienta sobre isso. Não adianta se maquiar e colocar adornos e parecer crente, cheiro de crente, anda com Bíblia debaixo do braço, até no sovaco, né? Tem pessoas que andam. Não adianta isso, irmãos, se nós não tivermos uma vida pautada na palavra e andar de sinceridade com o Senhor, fora das portas do arraial onde nós estamos, dessa comunidade que aqui todo mundo levanta a mão, mas como é a minha vida na minha casa? Como é a minha vida, como é a sua vida diante dos seus e dos meus familiares? Isso é muito importante. Tem uma importância absurda e grande. É isso que ele está tratando. Primeiro, perdoando uns aos outros, primeiro tem que acontecer na nossa casa, dentro da nossa família. Aleluia. Amado, nós fomos chamados para que todos nós somos e temos que ser um instrumento usado por Deus de cura dentro das nossas famílias. Aleluia. Nesse mundo tão cheio de situações absurdas, onde os valores estão sendo invertidos, aonde a família, célula máter dessa sociedade falida, está sendo totalmente destruída. Tem famílias, irmãos, que não sentam mais à mesa. Tem famílias que estão separadas dentro de casa. O inimigo está fazendo uma festa, destruindo famílias. Porque o que o inimigo quer é justamente isso. Porque desde o princípio o Senhor criou o homem e a mulher para que vivam juntos, sejam marido e mulher, esposa, deem filhos e formem uma família, que o Senhor se agrada da família. A família é muito importante. Aleluia. Nesse mundo tão conflitante, cheio de dores, cheio de situações absurdas que nós estamos vendo, mas nós não estamos, irmãos, fora desse contexto. Nós somos inseridos neste mundo, mas nós temos que fazer a diferença, embora tudo seja contrário, mas nós temos que tomar posição como instrumento de Deus, para ser usado por Ele, para fazer algo no reino espiritual, em favor daqueles que ainda não conhecem Jesus. Aleluia.
E é a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus, que entregamos a vida ao Senhor e que entendemos que existe um lugar que o Senhor foi preparar, que existe uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é esta: vida eterna. O homem não conhece, mas eu sei que tudo nesta vida vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ela é eterna. E cabe a nós sermos essas pessoas que venham trazer amor, a paz e restauração àqueles que nós amamos. Dentro da família muitas guerras, mas você agora não é qualquer pessoa, você é um filho de Deus e uma filha de Deus. Você é alguém que o Senhor chamou para fazer algo grande, e a única coisa grande que eu conheço é apresentar Jesus àqueles que não conhecem, é apresentar o Evangelho àqueles que ainda não se renderam a Jesus. Isso com força e violência? Não, é com amor, é com carinho, é com entrega, é com abrir mão dos meus direitos, às vezes, do meu eu, por algo maior. O mundo não conhece desse jeito, porque o mundo ele é olho por olho, dente por dente, se bateu, toma, é assim que vai, mas nós não. Nós fomos chamados para sermos diferentes, porque nós somos filhos de Deus por adoção, e o nosso Abba Pai quer que nós façamos a sua vontade. E a sua vontade é que a paz reine aonde nós estivermos, porque o Senhor está conosco. Jesus, quando entrava, diz: a paz seja convosco, e a paz estava ali. Se você tem Jesus dentro do seu coração, a paz está em você. Mas o meu irmão é atribulado, mas você é a paz. Mas ele me agride com palavras, mas você é a paz. Não deixe sair da sua boca palavras torpes. Não entre por guerras e situações que não vão te levar a nada, porque é isso que o inimigo mais quer: contenda e briga dentro dos lares. Famílias que não se falam por coisas tão pequenas, mas eles não entendem que no reino espiritual há algo acontecendo de uma maneira terrível e cruel para destruir família. Mas como nós somos pautados na palavra, nós sabemos que é o Senhor que nos fortalece, e é o Senhor que nos dirige a palavra e nos direciona aonde quer que Ele vá. Aonde quer que nós estejamos, Ele diz: vai, porque eu sou contigo nesta batalha. O Senhor é o nosso Deus. Como nós devemos ser, irmão, e o que é ser um instrumento de cura dentro da minha e da sua casa? O que é isso, pastor? Amado, ser um instrumento de cura dentro da nossa casa significa ser uma fonte de conforto. Tem pessoas, irmão, que saem da igreja dando glória a Deus, daqui a pouco é uma briga dentro de casa. Tem que rever os conceitos, parar com isso, porque os vizinhos estão ouvindo, as coisas estão cercando a gente. Então sai da igreja, sai do glória a Deus e aleluia, algo tão maravilhoso, mas chega em casa, é um conflito, é guerra, é uma situação sem controle. Está faltando, irmãos, colocar os pés cravados na rocha que é Cristo e dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda nesta batalha, me ajuda nessa peleja. Senhor, põe guarda na minha boca, porque quando um não quer, dois não briga. É o dito do mundo, e isso é uma verdade. Então, quando você se cala, muitas vezes a gente quer colocar as nossas razões acima de tudo. Aí você não entende, não consegue enxergar que o reino espiritual está se movendo e a situação está complicando, e você dá guarida de abrir a boca, falar no momento errado, palavra errada, sem direção de Deus. O que acontece? Conflito e guerra dentro dos lares, dentro da família.
Entre marido e mulher, às vezes não há. Irmão, é necessário que a gente entenda que eu e você somos instrumentos usados por Deus para trazer a paz e o conforto àqueles que não têm. Aleluia. Nós precisamos, irmão, entender que a gente precisa ser o apoio e a transformação, e olhar para aqueles que estão ao nosso redor e perceber as feridas emocionais. Quantos estão feridos, irmãos? Eu não quero saber. Não, você tem que dizer: é comigo, Senhor. Se o Senhor está mandando, usa a minha vida, usa, Senhor. Senhor, faz de mim um instrumento usado agora para curar a ferida daqueles que estão feridos, Pai, emocionalmente. Quantos estão feridos emocionalmente dentro da nossa casa? Quantos filhos, quantos pais, quanta família, quanta situação acontece dentro de uma família? Os conflitos e as dores que muitas vezes, irmãos, são invisíveis aos nossos olhos, e tem pessoas sofrendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e nós fazemos olhos, sabe, não é comigo. Você é um instrumento de Deus para fazer a diferença aonde você for. O Senhor quer usar você, quer usar a mim para fazer algo novo e trazer vida aonde não há vida, porque quem não tem Jesus está morto em si mesmo, e nós sabemos. Mas muitas vezes a gente olha pelo ângulo da nossa, de forma carnal, do nosso eu, da minha vida, as coisas humanas. Aí você traz, daqui a pouco você se repele. Não, pare, coloque os pés no chão, firmado na rocha, ponha o joelho no chão e diga: Senhor, faz de mim um instrumento, Senhor, usado pelo Senhor, para trazer a paz para dentro da minha família, da minha casa, Pai. Oh Deus, usa a minha vida, porque é o Senhor, meu Deus, que está em mim. De mim mesmo não tenho palavras, Pai. Eu sou muitas vezes orgulhoso, muitas vezes eu sou, Senhor Deus, tão errante, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo. Usa, Pai, cada um que está aqui, Pai, para ser, meu Deus, algo tremendo usado pelo Senhor. Sabe, quando nós, irmãos, fazemos essas coisas, estamos fortalecendo os laços familiares e criando um espaço seguro para o crescimento pessoal e também espiritual dos que nos cerca. Em Efésios, no capítulo 4, verso 32, somos lembrados: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus também vos perdoou em Cristo. Sabe, quando ele diz isso, irmão, eu sou assim, agora eu sou de Jesus. Não, você nem eu merecemos o perdão de Deus. Nós não estamos aqui por merecimento. Eu não estou aqui porque eu mereci, não, é porque o Senhor teve misericórdia, e foi a graça do Senhor que nos alcançou. O pior que você tiver, eu tenho também, minha família, situações difíceis, não olhe por esse crivo, olhe pela pessoa com compaixão, olhe com amor e peça ao Senhor: Senhor, usa a minha vida, para que aquela vida que eu amo, Senhor, seja alcançada. Porque às vezes as portas foram fechadas por causa de uma palavra. Às vezes a gente fala, irmãos, e a porta se fecha. Uma palavra, irmão, dita de forma errada, ela é terrível, e ela vai até o profundo da alma e fica no coração de alguém guardado, e as pessoas ficam com essa amargura. Isso é real, e nós temos que ter palavras brandas, nós temos que ser luz e sal nesta terra, e sermos bênção de Deus dentro das nossas casas. Amém. Aleluia. Porque Deus é bom. Aleluia. E como eu devo ser, irmão, esse instrumento de cura? Ouça as pessoas, mas com empatia, com amor. Tem pessoas querendo desabafar, mas a gente não quer saber o problema dela. Sabe, perdemos oportunidade. Senta aqui, apenas ouça, não julgue.
Não fale nada, apenas entre e diga: Senhor, usa a minha vida, Pai, para alcançar essa pessoa que sofre, para alcançar os meus entes queridos, porque eu amo minha família, e isso é necessário. Muitas vezes as pessoas precisam apenas de alguém para que venha e ouça o que ela precisa dizer e desabafar. Mas quando começa a desabafar, gente, muitas vezes, irmãos, paramos: não quero ouvir, porque você é muito santo, eu sou muito santo. É muita religiosidade. Chore junto com ele, abrace ele e diga: eu entendo você, eu nada posso fazer, mas o nosso Senhor Jesus, Ele pode te confortar, Ele pode mudar a tua história. Eu te amo porque Jesus me amou primeiro, e nós nos amamos porque Jesus nos ama. Então, amado, nós precisamos entender que as pessoas em nossa volta, nossa família, Deus quer alcançar a nossa família, toda ela. E eu, pela fé, eu vejo meus irmãos que não conhecem Jesus, todos eles servindo a Jesus Cristo para louvor da glória dele. É a fé, é olhos espirituais. Peça a Deus visão espiritual. Peça a Deus para que você veja o que ninguém está conseguindo enxergar. Peça a Deus uma visão espiritual para ver alguém se transformando antes mesmo que o mundo veja, mas você já está vendo pela fé, e o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. Porque às vezes falar sobre os nossos problemas e ser compreendido pode ser um grande passo para a cura de alguém que está sofrendo. Isso dentro da nossa própria família. Quantos filhos não falam com o pai? Quantos pais não falam com os filhos? Quanta esposa e esposo vive uma vida apenas de aparência, porque está faltando algo. É o sentar, olhar nos olhos, é o diálogo, é falar, é dizer: Senhor, usa a minha vida. Usa, Senhor Deus, para que eu possa ser canal de bênção, um instrumento do Senhor, usado para a glória do Teu nome, Senhor, para que a minha família seja uma família feliz no Senhor, uma família cheia de paz, de harmonia, de alegria, porque o Senhor é bom. Sabe, irmão, para ser um instrumento nós precisamos praticar o perdão. O perdão é uma poderosa e tremenda ferramenta de Deus, uma ferramenta de cura, de milagre. Quando nós perdoamos, irmão, aqueles que nos ofendem, não apenas libertamos eles, porque eles nos ofendeu e muitas vezes sofrem, mas nós também somos libertos e tiramos de nós fardos pesados de palavras que foram ditas, de situações que aconteceu, que te machucou e me machucou. E muitas vezes a gente vive com isso e guardando isso. Tire isso do seu coração, tire toda a raiz de amargura nesta manhã e diga: Senhor, cura a minha alma, porque eu não quero viver com isso. Eu esqueci. Não esqueceu. Quando fala, você fala com tanto, chega a baba em falar. Tem pessoas assim, irmãos. Eu esqueci, mas quando fala, dá apenas, aí começa aquela semente terrível e maligna, ela brota diante dos nossos olhos. Mas nós somos de Jesus, irmãos. Você é instrumento de Deus, usado por Deus para fazer algo grande dentro da sua família. Aleluia, aleluia. Devemos, irmãos, como instrumento, oferecer suporte emocional. Mas eu não consigo. Às vezes o que eu não consigo e você não consegue, peça a Deus: Senhor, alarga os meus limites, fortalece a minha alma e meu espírito, Senhor, e eu vou, Senhor Deus, de encontro a esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, porque são gigantes, irmãos. O reino espiritual não brinca, e a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne. E vou dizer, irmão, que a batalha é horrenda e ela é tremenda. E você foi alistado no exército de Jesus, não foi para ficar bebendo água de coco numa rede, não. É guerra, é batalha, é abrir mão dos seus valores muitas vezes,
É abrir mão da sua certeza, do que você acha que é certo, muitas vezes. É abrir mão de muitas coisas por algo maior, para louvor da glória de Deus. Aí você verá o que Deus fará, apenas com a atitude, porque Deus é um Deus tremendo. Ele diz: tire a pedra, e nós precisamos tirar a pedra da incredulidade, irmãos. Creia e diga: eu e a minha família somos de Jesus. Aquele que eu amo, muitas vezes choro por ele. O Senhor, obrigado, Senhor, e abra um sorriso para Jesus e diga: obrigado. Ninguém está vendo, mas você está vendo, é a tua fé. E não deixe ninguém roubar a fé que você tem em Jesus Cristo, porque Jesus é fiel e justo para fazer o que prometeu, e Ele é tremendo e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, porque Jesus é bom. Nós precisamos estar presente na vida da nossa família. Amado, compartilhe momentos de alegria, mas também compartilhe momentos de tristeza e de dor. Seja, irmão, aquele que sorri com os que se alegram e chore com os que choram, mas seja presente e seja realmente um instrumento de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua parentela, mostrando o amor de Jesus em você, em mim, aonde quer que nós estejamos, para louvor da glória dele. Aleluia, aleluia. Deus é bom, irmão. Nós devemos, irmãos, incentivar a comunicação aberta como servo de Deus. Muitas vezes dentro da nossa família vem bochicho daqui, bochicho dali, fala daqui, fala dali. Pare, diz: para, não alimente. É de alguém que você ama. O que fala com você, você também ama, mas o que está sendo falado também ama, você ama. Vamos comunicar, vamos falar abertamente, vamos aniquilar esses negócios dentro da nossa casa. Quando você alimenta uma coisa que não é de Deus e você dá guarida, você também está contribuindo para um fogo que não é santo. Mas quando você chama a realidade dizendo: basta, chega, até aqui você quis bagunçar a minha casa, mas eu entendi que hoje não é dessa forma. Eu amo minha família. Eu quero que a minha família seja alcançada pelo Senhor, até mesmo o mais vil dos meus parentes, não importa, porque Jesus morreu por todos, e nós temos que amar as nossas famílias, os nossos familiares. Precisamos abrir um espaço onde toda a família, irmão, sintam-se seguro para expressar a você que é de Jesus, os seus sentimentos, porque isso promoverá harmonia e compreensão. Quantas vezes, irmão, as pessoas não se abrem porque você e eu, às vezes, só falamos coisas, irmãos, e queremos ser muito santo, religioso. Pare, abra o coração, seja humano. Olhe para isso e diga: Deus, eu também não merecia nada, me ajuda, Senhor, a alcançar esse que eu amo, a alcançar aquele pai que está perdido dentro de casa, aquele filho rebelde, aquele filho que não quer mais te ouvir. Pai, você perdeu não tem mais aquele vínculo, mora dentro de casa, mas é um estranho. Muitas famílias estão assim, irmão, destruídas. Quantas famílias estão destruídas dentro de casa? Amado, tudo se reflete nas coisas espirituais e visíveis. As coisas são reais. Às vezes dentro da nossa casa, dentro de família está assim, mas dentro da igreja também. Tem pessoas que estão na igreja, perdido na igreja, na casa do pai, dentro da família, perdido, porque precisa olhar para dentro de si, Deus, e dizer: Deus, me ajude, me ajuda, Senhor Deus, a ser verdadeiramente um discípulo do Senhor para louvor da tua glória, Pai. Sabe, nós precisamos orar juntos. Família, ore junto. A oração é uma forma tremenda e poderosa de cura. Quando nós, irmão, oramos juntos, aleluia.
Sabe, como família, nós fortalecemos a nossa fé e a nossa unidade. Como família, chame a família, ore. Em Tiago 5,16 diz, lemos, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Às vezes um filho está fazendo coisa, mas não consegue abrir a boca, porque se falar com o pai muitas vezes vai por um caminho totalmente diferente, e esquece que também é pecador, e que também errou. Então, quando você entende, perdoe, senta, deixa abrir o coração, porque se não abrir o coração para mim, para você, eles abrem para o mundo. Tem muitas pessoas, irmão, falando para homens sanguinários, abrindo o seu coração aonde deveria abrir para o pai, para a mãe, abrir para um irmão, abrir para um tio, abrir para alguém da família. E este precisa ser um instrumento de Deus usado pelo Senhor. É eu e somos nós que o Senhor quer usar. O Senhor quer usar a tua vida, irmão. O Senhor quer usar a minha vida para alcançar as vidas que estão perdidas dentro da nossa família, a nossa parentela. E isso é através de oração, de entrega, porque quando nós não fazemos, o Senhor envia ceifeiro àquela seara que está pronta. Eu creio nisso. Mas nunca deixe de amar e perdoar, porque isso agrada o coração de Deus. E o exemplo maior, irmãos, é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele curou os enfermos, restaurou relacionamentos e trouxe esperança, uma esperança que é viva e eterna. O nosso Deus está vivo para todo sempre. A minha esperança é o Senhor. Não deixe nunca morrer a esperança. Tenha esperança na sua família. Não deixe ninguém roube isso. Diga, minha família é do Senhor. Os seus olhos não veem, mas o Senhor fará algo em teu favor, porque Deus é maravilhoso. Precisamos orar juntos. Aleluia. Jesus ele fez a diferença. Na história do bom samaritano, vemos como a compaixão e a ação pode transformar uma vida. Teve ação, teve compreensão, teve amor e compaixão. Não adianta dizer, eu vou orar por você, e o abraçar, e o estar junto, e o pegar na mão, e dizer, conta comigo, porque eu estou contigo nessa. Devemos, irmão, nos esforçar para imitar esse amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, pelas vidas como Ele teve por nós. Sabe, irmãos, na minha própria casa eu tenho um exemplo que eu sempre guardo na minha alma. Eu sou de uma família de 10 filhos, 2 mulheres e 8 homens. Vivi uma vida que só a misericórdia de Deus. Meu pai era muito trabalhador, mas são 10 filhos. Para sustentar 10 filhos, irmão, não é fácil. Não tinha Bolsa Família, não existia nada disso. Era uma situação muito difícil. Meu pai sofreu muito, mas eu entendo, mas ele tinha um grande e terrível problema na sua vida, que era com álcool. Ele era alcoólatra. Ele, quando não bebia, ele era uma pessoa maravilhosa, mas bebia, se transformava. Ele se transformava, que era terrível o que acontecia dentro da minha casa. Meu pai corria com faca atrás da gente. Era uma situação absurda, eu nunca esqueço. Não tinha paz, era uma guerra. Mas a minha mãe era um instrumento de Deus dentro daquela casa. A minha mãe pequenininha, magrinha, quando meu pai vinha para cima da gente, ela se colocava na frente e dizia, não toque nos meus filhos, porque eles também são seus filhos. Em nome de Jesus ela falava. Ele parava,
E ele saía transtornado, porque a guerra é espiritual, precisava de tratamento. Meu pai sofria. Então, naquela situação, a minha mãe nunca falou nada do meu pai para os filhos. Ela sempre plantou uma semente de dizer: respeite o seu pai, respeite o seu pai. Eu nunca vi minha mãe falando o contrário. Ela sempre plantou uma semente de amor de Deus na nossa vida. E ela sempre lutou, e ela sempre estava ali. Era uma situação absurda. Mas quando nós passávamos, meu pai acordava daquela situação horrível, eu via minha mãe cuidando dele, lavando ele, cortando a barba dele, fazendo o cabelo dele, penteando ele, beijando ele, tratando ele, dizendo: Jonas, eu te amo, Jonas. Parem de se destruir. Ele estava ali, ela sempre amando, ela sempre amou e ensinou o amor de Deus para a minha vida. Por isso hoje eu estou falando. Amados, o meu pai foi terrível, mas minha mãe sempre plantou uma semente no nosso coração de respeito pelo nosso pai e de amor por ele. Isso é maravilhoso. Porque no meio da guerra, ela era um instrumento de Deus, usado por Deus para sustentar a família. Hoje meus irmãos todos estão muito bem, todos eles, uma família linda e maravilhosa, todo mundo está bem, ninguém deu para nada, porque o Senhor estava na nossa casa, apesar das lutas. No dia 11 de agosto, dia dos pais de 1983, o meu pai, minha mãe lavando roupa, ele chega para ela e diz: Gida, eu estou com os olhos ardendo. Ela preocupada, como ela amava meu pai. Isso é lindo, você vê isso. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, ame a sua família, ame. E diga: Deus, obrigado pela minha família, porque a minha família é um dom de Deus, e é um presente que o Senhor me deu, Pai. Ela chegou e disse: Jonas, lavou o rosto dele, levou ele para a sala. Eu estava embarcado no navio em 83, eu tinha 19 anos. Ele chega, bota ele na sala e beijando ele, cuidando dele. Quando ele se transformava, era uma coisa absurda, mas ela não deixou o amor de Deus sobre a vida dela, amou até o fim. E Deus a honrou, Deus o abençoou, minha mãe, porque Deus é justo. E quando ela bota ele lá, ela volta para lavar, ele volta de novo: Gida, está ardendo muito, eu estou sentindo dores. E ela diz: vem, filho. Sentou na sala e ele diz: Gida, eu estou indo embora. Gida, me perdoa tudo o que eu fiz de mal para você, Gida. Perdoa. Você não merecia o que eu fiz. E minha mãe disse: Jonas, para de bobagem, para disso. Eu sempre te perdoei e eu te perdoo, Pai. Ele perde a visão e o pulmão dele explode. E ele teve o edema pulmonar e morreu. O Senhor o levou. E eu aprendo aqui, irmãos, que nós, apesar das guerras, tome posição de instrumento de Deus dentro da sua casa. Marido, tome posição de um instrumento de Deus e ame a sua esposa. Mulher de Deus, ame o seu marido, converse. Sejam verdadeiros, irmãos, porque isso agrada o coração de Deus. E quando nós nos colocamos na posição de servo verdadeiro de Deus, Ele peleja as nossas guerras e nos faz mais que vencedores.
em Cristo Jesus. Amém?